Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 6 de Microbiologia do Solo, Ciência do Solo 2, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Essa aula de número 6 vai tratar sobre a ecologia microbiana do solo. Então, o que vem a ser a ecologia? O que vem a ser a ecologia? Então, a ecologia é o estudo das relações estabelecidas entre os organismos e dos organismos com o ambiente em que vivem, né? Então, você tem organismos de uma mesma espécie interagindo entre eles, interagindo com o meio não vivo. Então, isso é ecologia. Você tem indivíduos de espécies diferentes interagindo entre si e interagindo com a água, com o solo, com a energia daquele ambiente, com outros organismos vivos. Então, a ecologia estuda essas relações, né? Estuda as relações entre esses organismos, né? E a ciência ecologia é a ciência que trata das relações entre fatores bióticos, seres vivos, e os fatores abióticos, físicos e químicos, bem como as influências que cada um exerce sobre o outro, a distribuição, ocorrência ou não, e a abundância das espécies, né? Então, a ecologia estuda a relação entre os organismos vivos, né? Que tipo de relações são estabelecidas entre os organismos? São relações que ambos se beneficiam, são relações onde um organismo impede o crescimento e desenvolvimento de outros, é um tipo de relação onde os organismos, para sobreviver, tem que matar o outro, então a ecologia estuda isso aí. Além disso, a ecologia estuda a relação desses indivíduos com a água, com o solo, com a atmosfera e com a energia disponível naquele ambiente, seja a energia solar, energia na forma de alimentos, né? Então, é isso que a ecologia estuda. Então, em ecologia, é uma hierarquia dos conceitos que ela aborda. Do conjunto mais simples para o mais complexo, temos os conceitos de população, comunidade e ecossistema. Então, o que é a população? A população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, isso é a população. Então, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie é chamada de população. Por exemplo, você tem lá, em um determinado ambiente, os cupins, né? Então, cupins que são da mesma espécie faz parte de uma população. Já cupins de espécies diferentes é uma população diferente, né? É uma outra população. A mesma coisa acontece com a formiga, né? Então, vocês têm diferentes tipos de formiga em o mesmo ambiente. Então, cada espécie de formiga é uma população. Já a comunidade é o conjunto de populações de um ambiente. Então, você tem um conjunto de indivíduos de várias espécies. Então, você tem formiga em um mesmo ambiente, você tem formiga de várias espécies, cupins de várias espécies, outros insetos, besouros de várias espécies naquele ambiente convivendo e interagindo. Então, esse conjunto de populações é chamado de comunidade. E o que é o ecossistema? O ecossistema é a relação desses indivíduos entre si e com os organismos não vivos, com a água, com o solo, ou seja, com a atmosfera, ou seja, a relação desses indivíduos com a hidrosfera, com a pedosfera, com a atmosfera. Então, no ambiente, né? Então, no ambiente, o que nós temos? Então, uma população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Por exemplo, aqui tem os besouros, né? Esses besouros, chamados besouros rola-bosta, se eles forem de uma mesma espécie, então ele é uma população. A população de minhocas é o conjunto de minhocas de uma mesma espécie, né? Formigas, você tem o conjunto de formigas aqui de uma mesma espécie, é uma população. Já o conjunto, né? O conjunto de populações é chamado de comunidade, né? Então, esse conjunto de besouros existentes no solo, as minhocas, as diferentes espécies de minhocas, as diferentes espécies de cupins, as diferentes plantas existentes naquele ambiente formam uma comunidade. As diferentes espécies de lagartos daquele ambiente, associado com os diferentes organismos que tem naquele ambiente, diferentes espécies, formam uma comunidade, né? Outro conceito importante, o conceito de abundância e o conceito de riqueza. O número de indivíduos que pertencem a uma população, uma comunidade, é conhecido como abundância, né? E o número de espécies que compõem a comunidade é a riqueza, né? Então, vamos lá. Então, o que é abundância? Abundância é o número de indivíduos de uma comunidade ou de uma população, né?
Então, nós temos aqui uma comunidade. Nessa comunidade, nós temos indivíduos de várias espécies. Tem formigas de uma mesma espécie, nós temos besouros de uma mesma espécie, né? Então, olha só, a abundância é o número de indivíduos de uma população de uma comunidade. Então, é a quantidade de indivíduos de uma população de uma comunidade. Então, para saber qual é a abundância aqui, basta contar esses indivíduos aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 indivíduos aqui, de diferentes espécies, então nós temos uma abundância igual a 10. Agora, aqui a riqueza. Riqueza é o número de espécies em uma comunidade, né? Número de espécies em uma comunidade. Então, aqui nós temos somente, nós temos formigas de uma mesma espécie e uma minhoca de uma mesma espécie. Então, a riqueza aqui é 2, né? A riqueza aqui seria 2. Nesse outro caso aqui, o que é que nós temos aqui, ó? Então, nesse quadro aqui, a abundância. Abundância, então, é número de indivíduos de uma população e de uma comunidade. Quantos indivíduos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos uma abundância igual a 7. Porém, qual vai ser a riqueza? A riqueza nada mais é do que a quantidade, né? A quantidade de espécies de uma comunidade. Quantas espécies nós temos aqui? Então, nós temos uma espécie de besouro, uma espécie de formiga e uma espécie de minhoca. Então, nós temos aqui uma abundância igual, uma riqueza igual a 3, né? Uma riqueza igual a 3. Então, aí a gente diferencia abundância e riqueza. Então, a abundância é o número de indivíduos de uma população ou de uma comunidade. Então, é só a contagem do número de indivíduos que estão nessa comunidade. Agora, a riqueza é o número de espécies presentes naquela comunidade, né? Então, o número de espécies aqui é igual a 3. Então, isso expressa a riqueza. A combinação entre a abundância e a riqueza de organismos vivos, bem como a equitabilidade, que diz respeito à distribuição de abundância entre as espécies de uma comunidade, é definida por diversidade biológica, né? Então, um ambiente diverso, um ambiente que apresenta elevada diversidade biológica, apresenta uma grande quantidade de indivíduos, né? Uma grande quantidade de indivíduos de espécies diferentes, então uma grande riqueza. Essas espécies, cada indivíduo, dentro de cada espécie, você tem uma grande abundância, uma grande quantidade de indivíduos dessas espécies. Agora, existe um equilíbrio entre essas quantidades, não tem um equilíbrio de acordo com as relações que eles estabelecem naquele ambiente, eles estão em equilíbrio. Quando nós temos essas condições, nós vamos ter uma diversidade biológica, né? Uma diversidade biológica. As relações estabelecidas entre os micro-organismos dos mesmos com o ambiente em que vivem são fundamentais para a manutenção da vida e do equilíbrio no planeta. No solo, os micro-organismos desempenham papel de destaque, visto que são uma das principais formas de vida neste ambiente. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que no solo você tem os macro, meso e a microfauna, né? E como também existe a megafauna, que tem um papel importante. Porém, os micro-organismos têm um papel extremamente importante na natureza, né? E a gente destacou essa importância que os organismos têm, apesar de eles serem muitas vezes eles são imperceptíveis a olho nu, eles são fundamentais para a manutenção da vida e do equilíbrio no planeta. Por quê? Então, só para dar uma ideia, então nós vimos que esses micro-organismos são importantes no processo de decomposição da matéria orgânica. Os micro-organismos eles vão se alimentar da matéria orgânica, vão obter carbono presente na matéria orgânica, vão obter energia da matéria orgânica, vão obter sais minerais da matéria orgânica. Quando os micro-organismos fazem isso, além de proporcionar o seu crescimento e desenvolvimento, esses micro-organismos disponibilizam essa matéria orgânica para outros organismos. Então, eles criam compostos orgânicos que vão favorecer o crescimento de outros organismos vivos, inclusive a liberar sais minerais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, né? Então, isso são papéis importantes que esses micro-organismos desenvolvem. Nós falamos na aula anterior, por exemplo, só para ter uma ideia também da importância do papel desses organismos vivos. O principal reservatório de nitrogênio na natureza é a atmosfera. Porém, o nitrogênio é um elemento fundamental para os organismos vivos, porque o nitrogênio ele entra na estrutura da molécula de aminoácido, que faz parte das proteínas, que também as enzimas são proteínas, um determinado tipo de proteína. Então, o nitrogênio é fundamental. E o nitrogênio, a principal reservatório, está na atmosfera.
E quem captura esse nitrogênio da atmosfera e introduz esse nitrogênio nos ciclos biogeoquímicos são os micro-organismos. Portanto, os micro-organismos têm um papel fundamental na manutenção da vida e no equilíbrio do planeta. Então, e aí, mais uma vez, exemplificando mais uma vez isso que eu acabei de dizer. Então, dentre os efeitos benéficos, pode-se destacar aqueles relacionados com o estímulo ao desenvolvimento vegetal, sejam estes relacionados diretamente com a fisiologia da própria planta, ou indireto, onde os micro-organismos apresentam atividades como a de degradação de compostos orgânicos, antagonismo a patógeno, que interferem no desenvolvimento vegetal. Ou seja, o que isso quer dizer? Então, que os micro-organismos eles têm uma grande capacidade de interação entre eles, interação com outros organismos vivos e com a interação com organismos, com compostos, com estruturas não vivas no sistema. E essa inter-relação dos micro-organismos entre eles com os organismos não vivos são fundamentais para as relações, para os outros organismos vivos ou para o ecossistema como um todo, né? Só para destacar, eu vou repetir o slide que eu passei na aula passada, que mostra justamente a importância desses organismos vivos, né, para o ambiente. E aí a gente destaca novamente. Então pode ser entendido como o papel dos micro-organismos na funcionalidade do solo ou na funcionalidade do ecossistema, por exemplo, a formação do solo. Então, os organismos vivos, nós vimos, né, repetindo aulas anteriores, os organismos vivos eles colonizam a superfície das rochas, né? Colonizam a superfície das rochas. Ali, eles vão eliminar enzimas que vão quebrar a estrutura cristalina dos minerais, liberando sais minerais para o crescimento desses organismos vivos. Então, eles vão crescer e se multiplicar, havendo temperatura, umidade ali, eles vão crescer e se multiplicar na superfície das rochas e nós nem percebemos ali. Esses organismos morrem, ao morrer, eles introduz no sistema a presença de matéria orgânica e se abre espaço para que outros organismos vivos colonizem ali a superfície das rochas e elas começam a se transformar, a se modificar, originando areia, silt, argila misturado com matéria orgânica e ali começa a se formar o solo. Depois de centenas e milhares de anos, só às vezes você vai ter camadas de solo sendo formadas ali, né? Mas tudo começou com a colonização da superfície das rochas. Os organismos vivos formam os agregados. Agregados são aqueles pequenos torrões que estão estáveis no solo. O conjunto de torrões ali no solo, o conjunto de agregados no solo, forma a estrutura do solo. Essa estrutura do solo depende dos constituintes do solo, a proporção de areia, silt e argila, mas depende também da ação dos organismos vivos. Os organismos vivos estabilizam os agregados, produzem matéria orgânica que vão unir, que vão colar as partículas de areia, silt e argila, dando estabilidade àqueles agregados, né? Então, os organismos vivos são importantes para aquele ambiente. E o conjunto de agregados no solo bem estruturado está diretamente relacionado à permeabilidade do solo, facilidade do solo, à filtração da água, crescimento das raízes, né? E a circulação do ar, que vai favorecer os organismos vivos que estão ali presentes, né? Os micro-organismos presentes no solo têm um papel importante na ciclagem de nutrientes, principalmente a ciclagem do carbono, do nitrogênio, dos fósforos, do enxofre, por meio da decomposição da matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfato, né? Alguns micro-organismos se associam com as plantas, capturando, por exemplo, o nitrogênio do ar, fornecendo esse nitrogênio diretamente para as plantas, né? As micorrizas, alguns fungos micorrídeos capturam fósforo do solo, fornecem para as plantas, então ocorre a transferência de nutrientes diretamente do solo para as raízes das plantas, né? Proteção das plantas contra doenças e pragas, então os próprios micro-organismos, por exemplo, ali na rizosfera, os micro-organismos que estão presentes ali na rizosfera, funcionam como um exército à disposição das plantas, protegendo as plantas contra outros micro-organismos causadores de doenças. A mesma coisa pode acontecer nas folhas, no caule, né? Fornecimento de hormônios vegetais, atua contra a invasão dos solos por organismos que vêm de fora. Os micro-organismos do solo atuam como promotora da biorremediação e do biocontrole, na degradação, na decomposição, degradação de xenobiantes e compostos fenólicos. Então, os micro-organismos têm um papel importante na funcionalidade do solo, né? Portanto, a comunidade microbiana também pode influir de forma negativa sobre a produtividade nos vegetais. Então, isso é importante. Então, os micro-organismos interagindo entre si, eles podem interagir de maneira positiva, proporcionando o crescimento entre eles,
ou ele pode interagir com outros organismos não vivos de maneira negativa, né? Prejudicando o crescimento e desenvolvimento, como é o caso das plantas, né? Então, a comunidade microbiana também pode influir de forma negativa sobre a produtividade dos vegetais, sobre o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Como? De maneira negativa, competindo por nutrientes, promovendo a lixiviação de sais minerais a partir de geração de formas móveis, né? Então, muitas vezes, alguns sais minerais presentes no solo são disponíveis para a planta e disponíveis para os organismos vivos, né? Às vezes, os micro-organismos atuam sobre minerais primários, disponibilizando sais minerais. Se a planta não conseguir capturar esses sais minerais, eles são lixiviados, né? Alguns micro-organismos são causadores de doenças nas plantas, né? Então, são organismos chamados organismos patogênicos e geralmente não é estudado e não são estudados na microbiologia do solo, são estudados principalmente na fitopatologia, né? A compreensão das relações ecológicas dos micro-organismos do solo e de seus mecanismos de sobrevivência é fundamental. Então, a microbiologia do solo, a ecologia dos micro-organismos do solo estuda justamente a relação que esses micro-organismos estabelecem entre si, estabelece com o meio não vivo, com o solo, com a água, com a atmosfera, né? E com a relação desses organismos com outros organismos vivos, sobretudo no caso do solo, a presença de plantas, né? E qual a importância disso? Para predizer as consequências de futuras alterações ambientais, né? Entender a sua importância para o funcionamento dos ecossistemas, auxiliar e elevar de forma sustentável a produtividade nos campos agrícolas, né? Então, conhecendo as relações que são estabelecidas entre os organismos entre si e da relação deles com a planta, é possível você predizer as consequências de futuras alterações ambientais, positivas ou negativas, né? Entender a importância deles ou mesmo facilitar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Por exemplo, um exemplo de auxiliar e elevar de forma sustentável a produtividade nos campos agrícolas. Então, conhecendo a relação que os micro-organismos estabelecem com a planta, é possível, por exemplo, produzir inoculantes que vão ser colocados em contato com a semente. Quando a planta começa a germinar, as raízes das plantas elas são colonizadas por bactérias e essas bactérias no futuro vão capturar o nitrogênio da atmosfera e fornecer para essas plantas, né? Da importância de se estudar a ecologia dos micro-organismos no ambiente, a ecologia dos micro-organismos do solo, né? E um desses estudos é justamente a interação entre esses micro-organismos. Que tipo de interações são estabelecidas entre os organismos? Então, às vezes existem interações positivas e existem interações negativas. Então, devido à alta diversidade, número de espécies e abundância microbiana que podemos encontrar no solo, os micro-organismos e os outros seres vivos presentes, como as plantas, a fauna, não sobrevivem de forma isolada, ou seja, não se desenvolvem independentemente um do outro. Então, existe uma interação entre os organismos vivos presentes no solo. Esses organismos vivos interagem entre eles e interagem com a pedosfera, com a atmosfera, com a hidrosfera e a relação entre ali a biosfera. E essa relação é fundamental para a sobrevivência desses organismos, né? Então, eles não vivem isoladamente. Para eles sobreviver, eles têm que interagir. Às vezes, essas interações são interações positivas, às vezes, interações negativas, antagônicas, né? Então, na verdade, os micro-organismos e os outros seres vivos presentes no solo estão constantemente interagindo uns com os outros, o que é fundamental para se sobreviver num ambiente altamente variável, competitivo e oligotrófico, né? Então, o que é um ambiente oligotrófico? O ambiente é pobre em nutrientes. Então, nas regiões tropicais, os solos eles são pobres em nutrientes, né? Então, disponibiliza pouca quantidade de sais minerais. Para os micro-organismos sobreviver, eles têm que interagir entre si, né? E justamente mas pode existir entre eles um ambiente que é variável, competitivo e oligotrófico. Interações microbianas. Então, as interações ecológicas podem ser divididas em dois grandes grupos: interações positivas e interações negativas, né? Exemplo de interações positivas: relações simbióticas mutualísticas, né? Comensalismo, protocooperação. E interações negativas: antagonismo, predação, parasitismo e competição. Então, interações positivas, né? Relações simbióticas mutualísticas. Então, exemplo de interações positivas. Exemplos de interações positivas são as relações simbióticas mutualísticas.
Então, nesse tipo de interação, os organismos se auxiliam numa relação mútua, sendo ambos beneficiados, né? Então, nas relações simbióticas mutualísticas, dois organismos eles se relacionam de tal forma que, nesse relacionamento, os dois se beneficiam, né? Os dois vão favorecer o seu crescimento, né? Nessa relação, o crescimento e desenvolvimento desses organismos será beneficiado. Exemplo de interações simbióticas mutualísticas, né? São a fixação biológica de nitrogênio e os fungos micorrízicos arbusculares, né? Então, na fixação biológica de nitrogênio, que será tema de nossas aulas posteriores, né? Então, determinadas bactérias no solo, bactérias de diferentes espécies, né? E as mais conhecidas são bactérias do gênero Rhizóbio, Brades rhizóbio, mas existem outras, né? Elas se associam com as raízes das plantas. Essas plantas elas se modificam, né? Existe uma comunicação química entre o micro-organismo e a planta. A planta modifica a sua estrutura, criando o nódulo. No interior desse nódulo, os micro-organismos se beneficiam, as bactérias crescem, se desenvolvem, vão capturar o nitrogênio do ar e fornecer esse nitrogênio para a planta. Para que as bactérias cresçam e se desenvolvam, a planta vai fornecer para essas bactérias água, sais minerais e substâncias orgânicas importantes para o crescimento e desenvolvimento. Então, quando isso acontece, nós vamos ter relações simbióticas mutualísticas, que são relações positivas. Outro tipo de relação simbiótica mutualística importante é a relação entre fungos do solo e as raízes das plantas, chamadas micorrizas, né? Então, as micorrizas são relações entre fungos do solo e as raízes das plantas. Esses fungos eles vão capturar água e nutrientes para as plantas, né? Os fungos eles têm as formas de filamentos ou fios, assim eles crescem e se desenvolvem nas raízes das plantas, e então eles funcionam como um sistema radicular suplementar, absorvendo água e nutrientes do solo. Essa água e nutrientes será fornecido para as plantas, então as plantas vão se beneficiar do seu crescimento, seu desenvolvimento dessa relação. Por outro lado, a planta vai fornecer substâncias orgânicas importantes para o crescimento desses fungos, né? Aminoácidos, proteínas, hormônios, vitaminas, sais minerais, nucleotídeos, né, que serão importantes para a multiplicação desses fungos. E aí, as plantas elas vão ficar mais resistentes à seca, então você vai ter um sistema radicular suplementar. A planta, de certa maneira, vai absorver água e nutrientes em camadas mais profundas. Portanto, são plantas mais bem nutridas, plantas mais resistentes à seca, plantas mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Quando isso acontece, nós temos uma relação simbiótica mutualística, onde os dois organismos estão se beneficiando, né? Outro tipo de interação positiva é o comensalismo. Então, o que é o comensalismo? Então, nessa interação, apenas um organismo se beneficia, sendo essa relação positiva para o mesmo e neutra para o outro organismo envolvido na interação. Então, lá no comensalismo, você tem uma relação entre dois indivíduos onde um se beneficia e o outro não é prejudicado. Ela é neutra para o outro organismo, né? Ele não se beneficia, muito menos é prejudicado. Por exemplo, uma população microbiana produz alguns compostos, como vitaminas e aminoácidos, e esses são utilizados por outra população, como as plantas, e benefício próprio, né? Então, olha só, você tem a matéria orgânica no solo. Os micro-organismos vão lá, decompõem aquela matéria orgânica, absorvem carbono, absorvem sais minerais e vão se multiplicar. Por outro lado, nesse processo, os micro-organismos não conseguem capturar todo o carbono, todos os sais minerais presentes ali naquela matéria orgânica. Então, ocorre a mineralização da matéria orgânica, sais minerais ficam presentes no solo e a planta pode se beneficiar. Então, ela se beneficiou daquele processo. Então, ali é um comensalismo. A planta se beneficiou desse processo, as bactérias presentes no solo não foram prejudicadas, né, e nem beneficiadas pela planta. Interações positivas, né? Outro exemplo de interações positivas, a protocooperação. Então, ambos os indivíduos da interação se beneficiam, mas as espécies conseguem viver separadas, isto é, a associação entre esses dois indivíduos não é obrigatória, né? Então é chamado protocooperação. Por exemplo, a minhoca faz buracos no solo para possibilitar a aeração do solo. Essa aeração no solo beneficia as plantas, né? Então você vai ter um ambiente mais poroso, mais aerado, então a planta vai crescer mais no sentido vertical, no sentido horizontal, ela é beneficiada, né?
Por outro lado, por outro lado, o que acontece com a planta? Ela vai eliminar substâncias orgânicas pelas suas raízes, vai exudar substâncias orgânicas pelas suas raízes. Então, aí, nesse caso, as minhocas se beneficiam, né? As minhocas se beneficiam. Então, você vai ter uma protocooperação. Então, existe uma relação entre esses dois organismos, mas não necessariamente é uma relação obrigatória, né? Então, nessa relação, esses indivíduos eles podem viver isoladamente, sem que um se beneficie do outro, né? Interações negativas. Agora nós vamos iniciar falando a respeito das interações negativas entre os organismos vivos, né? Então, as interações negativas. Então, nessa interação, um tipo de interação negativa é o antagonismo. O que é o antagonismo? Então, nessa interação, o organismo produz substâncias que podem inibir o crescimento de outro organismo, né? Então, isso é chamado de antagonismo. Um organismo produz uma substância que vai impedir, dificultar o crescimento de outro, né? Por exemplo, bactérias podem produzir substâncias que impeçam o crescimento de outros micro-organismos, ou seja, tóxicos a eles. Então, as bactérias podem produzir substâncias que impedem a multiplicação de outras bactérias, né? Então, isso é um antagonismo. Micro-organismo que produz uma substância que acidifica o solo e, com isso, torna inadequado para a sobrevivência de outro, né? Então, determinados micro-organismos eles sobrevivem melhor em ambientes ácidos. E aí, esses micro-organismos podem produzir substâncias ácidas, favorecendo o seu crescimento e dificultando o crescimento de outros organismos ali no solo, né? Outro tipo de situação que envolve antagonismo, produção de antibióticos. Então, esses determinados fungos existentes no solo, eles podem produzir antibióticos, substâncias que vão impedir a multiplicação de bactérias, né? Então, isso vai limitar o desenvolvimento de determinados grupos bacterianos, né? Então, é uma relação de antagonismo, uma relação negativa, né? Outro tipo de interação negativa é a predação. O que é predação? Neste processo, um organismo consome o outro, atacando e digerindo a sua presa. Então, um organismo ele elimina imediatamente, ele elimina o outro organismo, ele vai se alimentar de outro organismo, né? Por exemplo, protozoários, como é o caso das amebas, elas podem se alimentar de bactérias, né? Então, com isso, ocorre uma predação. Outro tipo de predação que acontece no ambiente, não é exatamente nos micro-organismos do solo, mas só para a gente dar um exemplo, né? Então, determinadas formigas são comumente encontradas predando cupins e, às vezes, levando alguns para o seu ninho, né? Então, quando isso acontece, nós vamos ter uma predação. O organismo ele consome o outro, ele mata o outro para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Pode haver também outro exemplo de interação negativa, é justamente o parasitismo, né? Então, o que é o parasitismo? Nesta interação, o parasita se beneficia do metabolismo de seu hospedeiro para obter a sua fonte de energia e sobreviver. Então, no parasitismo, o parasita, né, ele se beneficia do metabolismo, ele vai se alimentar de determinadas substâncias produzidas por outro organismo, né? Necessariamente ele não mata o outro organismo, então ele não é um predador, ele fica ali se alimentando de substância do outro organismo. Obviamente o outro organismo vai ser prejudicado, mas às vezes isso não provoca a morte do outro organismo, né? Então, por exemplo, relação entre patógenos e plantas, agentes causadores de doença, né, que ocorre com os fungos patogênicos. Então, o fungo Phytophthora fusarium, que invade as plantas e obtém a sua energia a partir do metabolismo dessas plantas, né? Então, nesse caso, aí existe o parasitismo, né? Outro tipo de interação negativa é a competição, né? Então, nesse tipo de interação, os organismos competem principalmente por nutrientes, sendo comum isto ocorrer entre os micro-organismos ou entre plantas, né? A relação entre os micro-organismos entre si e a relação pode ocorrer também em relação entre os micro-organismos e as plantas, né? Um exemplo de competição. Então, no campo de cultivo de cana-de-açúcar, então a palha de cana-de-açúcar deixada na lavoura apresenta elevada relação CN, relação carbono-nitrogênio. Essa relação, às vezes, pode ser de 70:1 ou de 80:1. Então, essa relação CN faz com que os micro-organismos do solo a decomponham e a consumam como fonte de carbono. Contudo, devido à relação CN média de 8:1 da microbiota do solo, estes, ao consumirem o carbono
provenientes da palha também consumirão o nitrogênio do solo. Portanto, caso não exista reposição do mesmo no sistema, no primeiro momento, os micro-organismos do solo irão competir com a planta pelo nitrogênio disponível e, como consequência, pode ocasionar um déficit do mesmo na cultura. Então, vamos explicar essa questão da relação CN nas plantas. Então, olha só. Tem substâncias que têm muita relação, tem muito carbono e pouco nitrogênio, né? Os micro-organismos, eles precisam de carbono e precisam de nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, qualquer tipo de matéria orgânica presente no solo. Os micro-organismos, eles começam a decompor aquela matéria orgânica. Ao decompor o processo de matéria orgânica, eles vão consumindo carbono, vão consumindo nitrogênio. Se a relação CN for muito elevada, o que acontece? Os micro-organismos começam a decompor aquela matéria orgânica, utilizando carbono, utilizando nitrogênio. Geralmente, eles utilizam mais carbono que nitrogênio, mas, mesmo assim, em determinadas condições, chega um momento em que o nitrogênio não está presente ali na matéria orgânica. Então, quando não está presente na matéria orgânica, os micro-organismos param o seu metabolismo, né? Agora, muitas vezes isso acontece no solo. Então, o micro-organismo está decompondo a matéria orgânica. Faltou nitrogênio, não tendo nitrogênio na matéria orgânica, os micro-organismos vão buscar esse nitrogênio no solo. Quando eles buscam esse nitrogênio no solo, eles estarão competindo com o nitrogênio das plantas. Então, é isso que acontece muitas vezes quando você coloca um composto de relação CN muito elevado, né? E trazendo lá para o processo de compostagem, quando você vai fazer a compostagem, você mistura materiais de relação CN elevada com materiais de relação CN baixa, justamente para evitar esse processo de competição e para aumentar a velocidade do processo de decomposição da matéria orgânica. Mas vamos ver isso aí mais detalhes mais à frente, né? Então, apesar de cada uma das interações ter sido abordada de forma isolada, cabe ressaltar que uma população microbiana pode desempenhar mais de um tipo de interações ecológicas com outras populações, né? Então, você pode ter o mesmo micro-organismo, né, atuando em processos de protocooperação, de relações de simbiose mutualísticas, né? E, às vezes, pode até o mesmo micro-organismo que interage de maneira positiva pode também interagir de maneira negativa, por exemplo, por meio de antagonismos, competições e assim por diante. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa aula de número 6, né? E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, que é a ecologia microbiana. Vamos dar continuidade e vamos terminar essa aula. Então, essa aula ela está no capítulo 3 do livro de Microbiologia do Solo, da Elke Cardoso e do Fernando Andreotti. Na próxima aula, nós finalizamos aqui esse capítulo 3 de Ecologia Microbiana do Solo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.